Tudo bem? Eu sou Daniel Tenuta, seja muito bem-vindo a mais um episódio da última parte do Panorama de Paulo. E agora, terceira viagem missionária. Você já se inscreveu no canal? Ainda não? Se inscreve! Tem novidades, tem estudos, fique ligado aqui com a gente. Deixa o teu comentário aqui também, tem alguma dúvida, estamos à disposição para te ajudar. E se você não curtiu o vídeo, curta agora mesmo. Boa aula! Vamos à terceira viagem missionária, Atos 18 até o 21. Basicamente, ele vai passar de novo pelas mesmas igrejas da Ásia Menor, mas dessa vez ele para em Éfeso. E ele vai ficar muito tempo em Éfeso, quase 3 anos, 2 anos e meio a 3 anos, se juntar depois a volta que ele vai ter. Ele fica muito tempo em Éfeso, talvez a cidade que ele tenha ficado mais tempo, porque também era a cidade que tinha mais comprometimento com o demônio, a adoração a Diana dos Efésios. E nesse local, ele vai conhecer figuras importantes para a próxima geração do Evangelho. Uma delas é Apolo, um cristão fervoroso, um grande pregador da palavra, e ele era conhecido por ser muito eloquente, uma pessoa com muito conhecimento e uma excelente comunicação, porque a origem dele é de Alexandria. Alexandria era um polo filosófico, intelectual, mais poderoso do Império Romano. Então ele tinha essa carga de educação que favoreceu muito para pregar o evangelho no mundo grego. Então guarde essa figura, Apolo foi realmente muito importante. Nesses 3 anos em Éfeso, Paulo vai enfrentar algumas situações novas. Por exemplo, ele conhece pessoas que tinham sido batizadas, mas batizadas segundo os costumes de João Batista. Então nós imaginamos o quê? Que a pregação de João Batista, por seus discípulos, chegou na região da Grécia. Chocante, né? E quando você estuda Flávio Joséfo, que é um escritor paralelo à Bíblia, que conta a história dos hebreus, ele fala o quanto João Batista foi uma pessoa extremamente conhecida na sua geração e formou discípulos. E aí Paulo fala, olha, João Batista é um batismo de arrependimento, mas o verdadeiro batismo é de Jesus e do Espírito Santo. Então eles são batizados ali em nome de Jesus e pelo Espírito Santo de Deus. Daí se abre uma porta muito importante para ele em Tirano, que era uma escola muito importante, e ele prega o evangelho lá, e a escola de Tirano, a porta é aberta quando ele é rejeitado pelos judeus, é sempre essa lógica, primeiro eu prego para judeu, me rejeitou, vou para os não-judeus. E aí tem aquele episódio muito interessante, que ele está realizando muitos milagres, que uma pessoa fica endemoniada, e aí os filhos de Seva, que eram exorcistas ambulantes, dizem assim, em nome de Jesus que Paulo prega, sai demônio. Aí o demônio não sai, dá uma surra no 7, e aí fica uma lição para todo mundo, que você só pode falar de Jesus se você realmente o tem, se ele realmente habita em você. E é tão forte o mover do Espírito Santo em Éfeso, que as pessoas se convertiam e elas queimavam os livros. Teve um dia que queimaram milhares e milhares de livros de ocultismo, de idolatria, tamanha a devoção e a entrega das pessoas. E é claro que isso vai gerar uma grande perseguição futuramente ao apóstolo Paulo. Bom, de Éfeso, Paulo vai fazer a mesma volta que ele faz na Turquia, ele vai fazer na Macedônia e na Grécia. Então ele sobe pela Macedônia, vai até a Grécia, volta pela Macedônia. E quando ele para em Éfeso, depois de voltar, ele sofre uma grande perseguição e confusão causada por um homem chamado Demétrio, que levanta os romanos contra Paulo, porque as pessoas estavam deixando de adorar Diana, e eles estavam empobrecendo, porque Demétrio e os artífices ganhavam vendendo ídolos de Diana, nichos de Diana. É aquela confusão, mas Paulo se defende, porque entendia muito da lei romana, e no final não dá nada, né? Um ou outro ali sofre alguma consequência, mas a viagem segue e a vitória do apóstolo Paulo. Nesse período em Éfeso ele vai escrever algumas cartas. Ele escreve na terceira viagem missionária em Éfeso, as 2 cartas aos Coríntios, carta aos Gálatas. É o mais coerente. Tem gente que fala que ele escreveu carta aos Gálatas na primeira viagem, eu não acredito nisso, tá? Não faz sentido pelo que ele escreve na carta aos Gálatas, ele narra do concílio de Jerusalém, então não tem sentido ser na primeira viagem missionária. Então muito se acredita
pelo teor da carta, pelas informações que foi escrita na terceira viagem missionária. E também ele escreve a carta aos romanos, mesmo sendo uma igreja que ele ainda não tinha visitado, mas que ele sabia que havia uma movimentação cristã ali, talvez por Pedro, né? Porque Pedro fala que foi para a Babilônia, ou por outros. Então ele envia. A gente sabe também que Priscila e Áquila, eles eram de Roma, e que eles estavam em Éfeso, em Corinto e em Éfeso, por causa que os judeus foram expulsos de Roma de repente, né? Já estava acontecendo um trabalho em Roma. Enfim, ele envia uma carta aos romanos que é chamada de Carta Magna. Aliás, é a carta mais difícil de se estudar das cartas dele. Eu quero só ler esse trecho para você ver como a comitiva do apóstolo Paulo vai crescendo. Então olha só os companheiros de Paulo: Sópatro, filho de Pirro de Bereia, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe, Timóteo, Tíquico e Trófimo da província da Ásia. Então você vê que realmente gregos, né, se convertendo, se entregando a Jesus e sendo transformados. Em Trode, Paulo faz uma parada nessa viagem, que ele fica indo e voltando para Macedônia, para a Grécia, ele faz muita saída e volta. Em Trode, ele faz uma pregação muito longa. Eutico, que é um jovem, dorme na pregação e caiu do terceiro andar, porque também, o bicho também não é esperto, né? Vai sentar numa janela, ele cai do terceiro andar e, claro, né? Olhar, morreu. Mas aí Paulo vai lá, levanta-o, completamente ressurreto, e aí ele termina a sua pregação e ele vai para Mileto. Quando ele vai em Mileto, gente, né, ele vai para Éfeso e depois para Mileto, ele nem vai gastar mais tempo em Éfeso, porque já está no coração dele ir para Jerusalém, e ele sabe que ele vai enfrentar muita dificuldade em Jerusalém. Em Mileto, ele chama os líderes de Éfeso, e ele dá ali uma orientação muito bacana, vale a pena ler em Atos 20, ele dá várias orientações, porque ele sabe que ali é um momento de despedida, que ele não iria mais voltar para aquelas regiões. De lá, ele vai para Rhodes, Pátara, Tiro. Em Tiro e Cesareia, ele vai ouvir profecias e pessoas falando, até de Ágabo, lembra de Ágabo? Falando, olha, não é bom você ir para Jerusalém, porque Jerusalém vão te prender, você vai sofrer. Mas ele estava determinado a enfrentar Jerusalém. Está terminando o nosso panorama, está terminando, mas ainda tem a quarta viagem missionária do apóstolo Paulo e o legado de muitas cartas importantes. Antes de você clicar aqui no próximo vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative as notificações, curta o vídeo, gostou da aula, faz o teu comentário aqui, se tiver uma dúvida estamos à disposição. Até a próxima aula.